Tudo começa quando na cruz de amor, Augusto arruma umas coisas, e depois pega o perfume de Renata e fala que ela vai ser dele, mesmo que seja sem seu consentimento. E então pensa que vai pegar ela desprevenida e apagá-la. E então vai se aproveitar dela e garante que Jerônimo vai odiá-la. Na bonita, Renata está se arrumando e fala para si mesmo que não pode ficar só pensando em sua mãe e que Jerônimo vai ter filhos gêmeos, e diz que precisa pensar no lado bom, porque Jerônimo a ama e em seguida o celular dela toca e é Augusto. Ela atende e ele pergunta como está Gonçalo e Fina, e Renata fala que sua mãe foi sentenciada à ala psiquiátrica e seu pai já está em casa. Augusto fala que ela está muito estranha com ele, e quer saber o que houve, mas Renata fala que prefere que eles mantenham a distância. E ele diz que ainda vai esclarecer isso, que não sabe o que é. E Renata fala que só quer vê-lo para entregar o anel de compromisso. Mas Augusto diz que não vai aceitar, porque é dela, e que em breve eles irão colocar tudo a limpo. Por outro lado, Álvaro dá um papel para Leôncio dizendo que ali estão algumas informações do que ele precisa fazer enquanto ele vai buscar Carina, e então Leôncio fica com medo e fala que não quer ser descoberto, porque senão podem bater nele. Álvaro fala para ele ficar tranquilo, porque ninguém vai desconfiar dele. E então manda ele ir logo e depois coloca o óculos que ele pegou do homem e coloca para ajudar no disfarce. Na empresa, Honório recebe um cliente e explica que Gonçalo não está podendo trabalhar no momento, e o homem pergunta como ele está. E Honório explica que graças a Deus a bala não atingiu nenhum lugar fatal da cabeça, e que em breve ele estará melhor. O homem fala que queria esperar um pouco, mas achou melhor ir logo falar com ele, e então Honório quer saber do que se trata, e quando o homem vai falar, Matias chega e interrompe os dois, e então o tio manda ele se sentar. O homem fala que gostou muito da forma que Matias palestrou na conferência, então gostaria de sugerir uma coisa para eles, e Honório pergunta o que é, e ele diz que sabe que eles são uma empresa familiar, mas gostaria de expandir isso, e então pergunta se eles o aceitam como sócio, e deixa eles pensativos. Na mansão, Regina se desculpa com Roberta, porque falou da sentença de Fina sem pensar que isso também afetaria ela, afinal passou a vida achando que era sua mãe, e então Roberta diz que sim, e fala que precisa se distrair, e que estava pensando de novo em trabalhar na empresa Monterrubio. Regina pergunta se ela não prefere ir para o centro, porque lá elas podem ficar mais próximas. Porém Roberta não acha que está pronta, porque lá vão mulheres que não querem ter seus filhos, e isso vai doer muito nela, porque sabe que nunca poderá ter. Regina se desculpa e fala que não deveria ter dito isso, e fala que com certeza Gonçalo vai apoiar ela. E então ele escreve e Roberta lê que o pai pediu para falar com Honório que ela vai trabalhar com eles, e então ela agradece. Enquanto isso na fazenda, Manuela está ajudando Lázaro com a roupa, e então ele diz que está muito nervoso, mas ela manda ele aproveitar cada momento, porque Carina não vai fugir, e então ele pede a Deus para ela não desistir, e diz que está muito ansioso para o juiz dizer que ele já pode beijar a noiva. E nisso Jerônimo conta para Carlos que a gravidez de Marina está afetando muito Renata, e que gostaria muito de compartilhar com ela a emoção que está sentindo, mas não pode. E então Carlos fala para ele conversar com Marina, porque só com ela é que ele poderá dizer essas coisas, e então Jerônimo concorda. E Carlos pergunta se ele tem interesse nela como mulher, mas Jerônimo diz que não. Carlos mostra para o amigo que Marina está chegando,
E então ela se aproxima com Larissa e Carlos resolve sair dizendo que vai resolver outras coisas. Larissa também sai, e então Jerônimo pergunta como está a gravidez, e Marina diz que tudo bem, e que só está tentando assimilar que são dois, e então ele quer saber o que ela decidiu sobre continuar no povoado. E Marina fala que ainda não sabe o que vai fazer, porque precisa pensar no que é melhor para ela no futuro, e não só nesse momento. No quarto, Matilde e Alzira ajudam Karina com o vestido, e em seguida Renata chega dizendo que ela está muito linda, e então Alzira comenta que Renata também deve ter ficado muito bonita de noiva, e ela brinca que sim. E então Matilde fica chorosa e diz que é a única que não casou. Renata fala para ela não se sentir assim, porque Carlos a ama muito. E Karina diz que é verdade, e agradece a Renata por ter ido, mesmo passando por tudo isso com sua família. E então Renata diz que ela é sua amiga, e que precisa estar com as pessoas que ela ama em todos os momentos. Lá fora, Manuela tenta acalmar Lázaro, e nisso ele vê um carro chegando e fala que é o juiz. E então vai receber ele e nem percebe que é Álvaro. No quarto, Manuela chega correndo e contando que o juiz já chegou. Então elas ficam ansiosas e falam para Karina não perder tempo, mas ela pede para ficar sozinha um pouco porque precisa agradecer a Deus por essa bênção. Elas saem do quarto e deixam ela sozinha, e então Karina começa a agradecer a Deus, e enquanto isso na sala, Marina entra e encontra com Renata. Elas se olham e percebem que estão com vestidos parecidos, e Renata se mostra surpresa com a presença dela ali, e então Marina fala que sim, e que só está na vida dela por decisão de Renata mesmo. Renata pergunta como assim, e Marina fala que pediu para ela não falar nada sobre a gravidez, mas a primeira coisa que ela fez foi contar para Jerônimo. Renata fala que fez o que sua consciência mandou, porque Jerônimo tinha todo o direito de saber sobre seus filhos, mas sabe que isso é uma situação incômoda para todos. E Marina diz que sim, porém decidiu ir ao casamento porque precisa seguir sua vida, afinal Renata com toda a sua honestidade obrigou ela a fazer isso. Um tempo depois, Renata vai até Jerônimo e pergunta-o por que ele não avisou que Marina iria até o casamento, e ele fala que não sabia, e então os dois começam a discutir e Renata fala que isso está sendo mais difícil do que ela imaginou. Jerônimo garante que vai tentar manter ela distante de Marina, mas Renata fala que ela sempre estará envolvida na vida deles. Assim como os filhos gêmeos que eles vão ter, afinal ela é a mãe deles. Na empresa, Matias e Adriana conversam sobre o interesse do cliente em ser sócios deles. E então Adriana diz que é interessante, porque os únicos herdeiros são ela e Matias, e quando eles se casarem e tiverem filhos, não sabem se eles terão interesse em continuar. E então acha interessante ter outras pessoas, e Matias diz que sim, e que eles terão que decidir, porque esse homem também não tem filhos. Adriana fala que então eles terão que convencer os pais, e pergunta para Matias quem será que vai ganhar, e ele diz que se ela pedir para o pai da mesma forma que está fazendo com ele, tem certeza que vai conseguir, porque ela o convenceu de amá-la por toda a vida. Na mansão, Constanza se despede de Gonçalo e fala que vai para o centro, e ele escreve dizendo que está muito feliz que ela esteja lá. E Constanza diz que sim, e que Regina é a cunhada que ela sempre sonhou. Regina agradece a Constanza por estar no centro enquanto ela estiver cuidando de seu marido, e ela diz que eles são uma equipe e que sempre vai apoiá-los.
e comenta que sabe que está sendo difícil para ela viver naquela casa, e Regina diz que sim, e que sente a energia dela por todos os lados, mas que em breve vai mudar algumas coisas naquela casa. De volta à empresa, Honório fala para Adriana e Matias que vai conversar com Gonçalo sobre a proposta do homem para ser sócio, e então Adriana fala que vai esperar a resposta do sogro, e nisso Matias fala que é a primeira vez que ele a chama assim, e ela diz que senhor Gonçalo é muito formal, e Honório fala que ele vai gostar muito de ouvir isso, e então se despede deles. E Matias dá tchau para ele o chamando de sogro, e Honório dá risada e sai. Matias se aproxima de Adriana e fala que gostou muito de ouvir ela chamando seu pai assim, e então ela beija ele, e nisso César está invadindo os corredores da empresa, e bate na porta da sala. Eles se assustam, e então César entra e Matias fala que vai deixar eles sozinhos. Mas ele pede para Matias ficar, e fala que quer convidar ele para a inauguração de seu restaurante. Adriana fica surpresa e fala que foi muito rápido, e César fala que sim, e que seu pai ajeitou tudo, e então Matias diz que vai sim, e César comenta que Julieta também está ajudando, e sabe que eles dois estão saindo juntos. E Matias confirma, e depois sai da sala. Adriana pergunta como César está se sentindo, e ele diz que muito bem, e que está bem com seu pai, com ela e agora com o restaurante. Adriana pergunta sobre os desmaios, e ele fala que está tudo bem, e que o remédio que o médico passou está amenizando muito, e então diz que nunca se sentiu tão feliz em toda a sua vida. E então abraça ela. No casamento, Karina chega e encontra com Lázaro, que diz que ela é a mulher mais bonita do mundo, e ela fala que é a mais feliz, e então Álvaro manda eles chamarem as testemunhas para assinar os papéis. Por outro lado, Augusto está andando de carro e fala que não gostaria de forçar Renata a nada, mas não tem outra opção, e então escuta o juiz tentando pedir ajuda. Ele para o carro e vai até o juiz, e pergunta quem ele é e por que está daquele jeito, e ele fala que esse homem o atacou e roubou suas roupas, e foi embora com seu carro. E então Augusto quer saber de quem ele está falando, e o juiz fala que é do Dr. Álvaro, e fala que ele não está morto. E nisso, Leôncio está dentro de um dos carros da fazenda, e tira as chaves e sai. De volta ao casamento, Álvaro manda Karina se aproximar para assinar o documento, e então ele chega perto dela e coloca a arma na cintura, e fala que ele disse que ela não iria se casar com mais ninguém, e fala para ela não se mexer porque senão Lázaro vai morrer agora. E então Karina fica nervosa e fala que isso não pode estar acontecendo. E fala o nome de Álvaro, e então ele agarra ela e ficam apavorados. Na cadeia, Branca leva Josefina até a sala do diretor, e ele pergunta o que ela está fazendo ali, e Branca fala que foi apresentar Fina, e fala que ela é uma mulher muito rica, e que se ele ajudar com o que precisa, ela não vai pensar duas vezes em compartilhar a fortuna com ele. E pergunta para Fina se é verdade, e ela diz que sim. De volta ao casamento, Karina grita para Álvaro não fazer nada com Lázaro, e Jerônimo tenta impedir dizendo que a polícia está atrás dele, mas Álvaro não quer saber e diz que sem Karina ele não vai ficar. Lázaro tenta se aproximar, e Álvaro dá um tiro, e Carlos ajuda ele a sair da mira. E então ele vai andando com ela até chegar no carro, e Leôncio já está pronto para dirigir, e então ele coloca ela lá dentro. Eles saem e então os homens vão até os carros, mas percebem que estão sem as chaves, então Lázaro pega o cavalo e vai atrás deles.
No escritório, Jerônimo liga para o delegado de polícia e fala que Álvaro foi até sua fazenda disfarçado de juiz e sequestrou Karina, e em seguida liga para o diretor da cadeia em que ele estava e conta o que aconteceu, e agora quer exigir que eles o ajudem, porque eles ligaram para ele quando o Álvaro estava precisando, e então o diretor garante que vai ajudar, e Jerônimo diz que quer Álvaro preso e Karina de volta. Renata chega e Jerônimo fala que estava ligando para a polícia e também para o diretor do presídio, e fica indignado dizendo que não sabe como pôde aceitar salvar a vida daquele homem. E Renata fala que se sentiu muito mal em ver ele levando ela na frente deles e teme pela vida de Karina. E então Jerônimo fala que se sentiu muito impotente, e Renata pede para ele não ficar nervoso, e diz que está com ele nessa. Enquanto isso, as mulheres levam Marina para casa, e ela diz que está sentindo uma leve contração, e então pede para ir embora, mas elas acham melhor esperar. E Matilde se culpa dizendo que falou um monte de coisa para Leôncio, e diz que foi ela que causou isso, mas Manuela fala para ela não dizer essas coisas, e Hermínia comenta que Karina deve estar apavorada, e, nesse meio tempo, Karina está desesperada no carro com Álvaro pedindo para ele não fazer nada com ela, e Álvaro fala que ela deixou ele para ir se jogar nos braços do morto de fome do Lázaro. E diz que ela é sua esposa, e que não vai deixá-la. Karina pede para Leôncio ajudar ela e não ser cúmplice, mas Álvaro fala que só ele dá ordens ali, e então percebe que os cavalos e os carros estão vindo a todos vapor atrás deles. Na Bonita, Jerônimo fala que vai atrás deles e fala para Renata avisar se precisar de algo. E nisso Matilde entra e fala que Marina está se sentindo mal, e então ele corre até lá. Jerônimo pergunta o que ela tem, e Marina diz que não é nada demais e que só está com um sangramento, mas Larissa fala que ela precisa fazer repouso, mas ela não aceita. Jerônimo pede para ela dizer a verdade, e Marina fala que se foi um desligamento de placenta ela precisa repousar sim, mas não acha que seja isso. E então Jerônimo pede o número do ginecologista dela para entrar em contato, e pergunta se Renata concorda, e ela diz que sim. Na Cruz de Amor, Augusto está furioso porque Álvaro está vivo, e então se questiona sobre quem poderia ter ajudado ele, e pensa que talvez pode ter sido Jerônimo, e por isso que Renata acha que ele é um assassino. A perseguição continua, e então Álvaro furioso pega a arma, e Karina pergunta o que ele vai fazer, e suplica para ele não matar Lázaro, mas Álvaro não quer saber e dá vários tiros até que Lázaro cai do cavalo. E então coloca mais munição na arma e Carlos e Ezequiel ficam apavorados em ver que o amigo caiu do cavalo. Jerônimo termina de falar ao telefone, e conta que o ginecologista de Marina está em cirurgia, e então ela fala que vai ficar bem, e só pede um carro para ir embora. Mas Larissa fala que ela sabe bem que isso pode ser perigoso, e Renata diz que sabe que essa situação é incômoda para ela, mas acha melhor esperar para preservar a saúde dela e dos bebês, e então Jerônimo diz que ela tem razão e sai. E por outro lado, Álvaro manda Leôncio parar o carro, e então fala para ele vigiar Karina, enquanto ele vai perto de um cavalo e volta com uma bebida, e então oferece a ele. E quando Leôncio está bebendo, Álvaro coloca a arma nas costas dele, e Leôncio implora para ele não o matar, mas Álvaro não quer saber e engatilha a arma. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.